Caros camaradas, muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Saúdo também a comunicação social. Uma saudação muito especial ao senhor Presidente do Partido Socialista, também Presidente do Governo. Saúdo também todos os senhores membros do Governo. Saúdo muito especialmente, em nome deste grupo parlamentar, o senhor Presidente do Partido Socialista, apesar de, devido ao turbilhão de acontecimentos e ao fluxo grande de notícias diárias, e ao facto de estarmos também hoje numa sociedade muito imediatista, é preciso também, parece-me importante realçar, é preciso não esquecer que este governo, o governo dos Açores, está em funções há cerca de 4 meses. E não podemos deixar de saudar o senhor Presidente do Partido Socialista pela postura que tem tido, pelo empenho e determinação que tem tido na liderança dos destinos da nossa região, e que em apenas 4 meses e num momento muito difícil, de grande dificuldade no nosso país e também para muitas das famílias e das empresas dos Açores, muito tem sido feito e muito tem sido já anunciado e operacionalizado por este Governo para minimizar essa situação difícil nas nossas famílias e nas nossas empresas, e portanto fica também aqui uma saudação e o apreço pela determinação e o empenho que tem tido no desempenho das suas funções. Saúdo também os nossos camaradas, o Rogério Veides e o André Rodrigues, deputados eleitos pelo ciclo de São Jorge. Serei breve, umas breves palavras de enquadramento destas jornadas parlamentares. Nós iniciamos agora um momento de análise, de debate alargado do plano e orçamento para este ano, também das orientações de médio prazo 2012-2016, e fazemos-lo, como sabem, num momento muito difícil, num momento de crise, numa conjuntura macroeconómica muito difícil, também num quadro de austeridade nacional muito significativa, o que naturalmente condiciona a vida dos açorianos, condiciona naturalmente também a nossa ação. Estou certo que condiciona também aquelas que são as opções políticas do Governo dos Açores, e com base nisso temos que nos concentrar naquilo que é essencial, e os instrumentos que criamos e que discutiremos também ao longo destes 2 dias têm que se concentrar naquilo que é essencial, ou seja, o apoio às famílias, o apoio às empresas e também o apoio à nossa economia. Este plano, aquilo que vamos analisar, tem, quanto a mim, 2 questões muito relevantes. Por um lado, a orientação política de manter aqueles que são os apoios sociais nos Açores. E parece-nos que, numa altura em que toda a gente corta, numa altura em que temos uma obsessão pela austeridade no Governo da República, a relevância política e a opção política de manter os apoios sociais nos Açores parece-me absolutamente fundamental. Por outro lado, a questão do emprego. E aquilo que, ao fim de poucos dias, o Governo apresentou como a agenda açoriana para a criação de emprego e competitividade empresarial, parece-me fundamental. Desde logo, existir uma agenda para o crescimento e uma agenda para o emprego é muito relevante, tendo em conta aquilo que se passa nas nossas economias de referência, em Portugal continental e na Madeira. E, portanto, ter uma agenda para o emprego, operacionalizada também por este plano e por este orçamento, parece-nos fundamental. E, portanto, fica aqui o desafio e fica aqui a mensagem aos partidos da oposição nos Açores. Quem se diz contra a austeridade, quem se diz contra os cortes nos apoios sociais, quem se diz a favor desses apoios sociais e quem se diz a favor do apoio ao emprego, tem que naturalmente estar ao lado destes documentos e tem que naturalmente apoiar este plano e este orçamento, se quiser ser coerente com o seu discurso e com aquilo que tem defendido.
porque, devido também à conjuntura, como se sabe, exige-se grande responsabilidade neste momento. E o Partido Socialista, o Presidente do Governo, o Presidente do PS, também os membros do Governo, têm tido na sua ação grande responsabilidade e grande coerência. E por isso não pode, e uma referência especial ao maior partido da oposição dos Açores, não pode o PSD Açores e o seu Presidente estarem permanentemente numa postura, eu diria que, de esquizofrenia política ou de bipolaridade política. De manhã diz-se pronto para colaborar e à tarde está pronto para criticar, para especular, para desgastar e para atacar o Governo de forma infundada e sem qualquer tipo de consistência. E, portanto, senhoras e senhores deputados, há um ditado popular que diz: não basta ser, é preciso parecer. No caso do PSD, aplica-se o ditado, mas ao contrário, não basta parecer, é preciso ser de facto responsável e é preciso ser de facto coerente e passar das palavras aos atos. E, portanto, parece-me que no momento que atravessamos exige-se grande responsabilidade dos agentes do sistema político, dos parceiros sociais, da própria sociedade civil. E não é aceitável que, em nome de agendas político-partidárias, se engane os açorianos. Veja-se, por exemplo, aquilo que o PSD Açores tem feito, tentando requentar um debate ao nível do que se passa com o memorando de entendimento que foi assinado entre o Governo dos Açores e o Governo da República. O PSD Açores tem enganado os açorianos na abordagem que faz a esse memorando. O PSD Açores, numa perspectiva enganadora e até alarmista, tem enganado os açorianos nas abordagens que faz relativamente ao memorando de entendimento, que, aliás, diga-se, foi um memorando de entendimento assinado para defender os Açores, para permitir a manutenção de vários apoios sociais que temos nos Açores e que, aliás, diga-se em abono da verdade, foi sufragado nas últimas eleições regionais. E, portanto, espera-se mais deste suposto novo PSD, que parece que não aprendeu com os erros e que, com esta postura de meia dúzia de palavras de circunstância e meia dúzia de soundbites para aparecer na televisão e nos jornais, não aprendeu nada com os erros do passado, porque foi este PSD que se apoia na guerrilha, na demagogia e nos soundbites de circunstância, que foi muito penalizado nas urnas nas últimas eleições regionais. E, portanto, este grupo parlamentar, naturalmente em articulação com o Governo, naturalmente com a orientação do Presidente do Partido Socialista e dos órgãos regionais do Partido Socialista, está obviamente disponível para ouvir as propostas da oposição, para dialogar com a oposição, mas não estará disponível para embarcar em demagogias que não ajudam o desenvolvimento da nossa terra e que não ajudam os nossos concidadãos, porque é nisso que temos de estar concentrados. Independentemente das guerrilhas, independentemente das agendas partidárias, a nossa agenda é só uma: os Açores e os açorianos. E é isso que naturalmente continuaremos a fazer. E, portanto, senhoras e senhores deputados, temos 3 dias de trabalho e cá estaremos para continuar a defender os Açores e a ajudar os nossos concidadãos. Muito obrigado.